Oi, turma. Agora mais um vídeo para vocês, agora sobre cilindro, tá? A definição de cilindro eu tirei da Wikipedia, tá? .org. Tá aqui, ó. Em geometria, um cilindro é um objeto tridimensional delimitado pela superfície de translação completa de um segmento de reta que move paralelamente a si mesmo e que se apoia em uma circunferência. De maneira mais prática, o cilindro é um corpo alongado e de aspecto redondo, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. O diâmetro aqui, ó, do cilindro ele é o mesmo, toda a altura dele até em cima. E quando fala que é um segmento de reta que se move paralelamente a si mesmo, entendeu? E se apoia em uma circunferência, quer dizer que esse lado aqui, vamos dizer que eu tenho aqui um segmento de reta, apoiado na circunferência aqui embaixo. Se ele começar a girar aqui, ó, o rastro dele acaba formando um cilindro, ok? Aí seria a definição. Agora, tá? Eu vou fazer quais são os elementos de um cilindro, ok? Bom, desenho um cilindro aqui com todos os elementos notáveis dele e vamos começar. Primeiro são as bases. Qual que são as bases aqui? Pode ser aqui embaixo B1 e essa B2. São duas bases. O próximo é o raio. O que seria o raio? O raio da base, da circunferência da base, já que é um cilindro. E da circunferência da outra base também é igual. Tenho aqui o que recebe o nome de geratriz, que é esse lado aqui, ó. Seria aquele segmento que roda, entendeu? Apoiado em uma circunferência e que forma um cilindro. Por isso que é o nome de geratriz. Entendeu? Ele vai rodar em volta da circunferência e gerar um cilindro. Por isso esse nome. Temos também a altura, tá? A altura aqui, ó, é sempre de um centro de uma base ao centro da outra. Em relação à altura medida, então, tem o eixo, tá? Do cilindro que é de O', pode ser também. Tenho também a seção, que a gente fala meridiana, quando eu fatio o cilindro ao meio, justamente no centro do eixo, eu corto ali, tá? Seria aqui, ó, A, B, C, D. Seria normalmente um retângulo, tá? A seção transversal já é um corte que eu dou no cilindro em qualquer lugar dele, tá? E tem uma diferença entre a seção que a gente chama de seção reta, porque a seção reta, ela a seção reta, deixa eu voltar aqui. A seção reta, ela é paralela à base, enquanto a seção transversal ela não é paralela à base. A diferença das duas é essa aí. Ok? Então vamos lá. Tipos de cilindro. Eu tenho cilindro oblíquo, quando a gente fala que as geratrizes não são perpendiculares aos planos da base. Tá? Tá aqui, ó. É deitadinha. Eu tenho um cilindro reto, quando são perpendiculares aos planos da base. Tá aqui, ó, reto. Um ângulo de 90 graus. Tem um cilindro que a gente chama de notável, que é um cilindro equilátero. O cilindro equilátero quer dizer que a seção meridiana, ela é o quê? Um quadrado. Tá? Então quer dizer que o diâmetro aqui, ó, da circunferência vai ser igual à altura, para esse aqui ser um quadrado. O diâmetro da circunferência é 2 vezes o raio, que vai ser igual à altura, porque vai ser o quê? Lado e lado do quadrado. Cilindro de revolução também é uma rotação completa de um retângulo por um dos seus lados. Por exemplo, eu tenho um eixo aqui, que eu chamei de BC, e vou rodar esse retângulo. Quando eu rodo esse retângulo, eu formo este cilindro, tá? Muito usado em exercício também. Bem, áreas e volumes de um cilindro. Então, eu fiz o desenho do cilindro planificado aqui, para a gente poder olhar como que a gente vai tirar as áreas. A primeira área que nós vamos tirar chama área lateral. A lateral está aqui, ó, 2πr vezes h. Por quê? Vai ser um retângulo, a área lateral de um cilindro, né, planificado, onde essa base 2πr é o que envolve o quem? A circunferência. Tá certo? Então, a base é 2πr vezes h desse retângulo, que seria a altura do cilindro. A área total, como toda a área total de um prisma, é a área 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, o que é a área da base? πr ao quadrado, né? A área de uma circunferência. Mais 2πr h, que é a área lateral.
Colocando 2πr em evidência, tá certo? Eu tenho quem? Sobra R aqui e aqui sobra H, tá? E tenho também que eu posso calcular o volume, que era da base vezes a altura, assim como de qualquer prisma. Então, qual que era da base? πr ao quadrado vezes H. Bom, gente, a utilização e definição de fórmulas de geometria espacial, ela, assim, você tem que saber de todas? Não, você tem que saber o básico. O que é o básico? É o formato da figura geométrica a qual você está calculando, né? Se é um prisma, se é um cilindro, ele é o quê? A base é redonda. Se for um prisma triangular, a base é um triângulo. Se for um prisma quadrangular, a base é um quadrado. Você pode ser um paralelepípedo, pode ser um retângulo de base. As fórmulas são as mesmas. Agora, como que você vai aplicar vai depender da fórmula de cada figura plana. Então, é bom saber, é o básico, entendeu? Por exemplo, que área total? É 2 vezes a da base, mas a lateral. Quanto que o volume era da base vezes a altura, entendeu? Aí você vai colocar o que ali no lugar de cada figura que você está usando, tá ok? Bem, continuando aqui, vamos fazer um exercício. Um tanque de 60 centímetros de diâmetro e 80 centímetros de altura, com água ocupando 70% de sua capacidade total. Qual a área total, a área lateral e a quantidade de águas em litros nele contido? Bom, quais os dados que nós temos? Temos que o diâmetro é 60 centímetros. Agora eu coloquei que também é igual a 6 decímetros, mas por que eu fiz isso? Porque está pedindo em litro. E eu sei que litro é o quê? Né? 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então eu já vou usar decímetro aqui quando eu for calcular, né, o volume desse tanque. Que eu já faço sem precisar transformar no final. Tenho também que a altura é 80 dividido por π centímetros ou 8 π decímetros. Tá? Vocês vão ver como é que nós vamos usar isso aqui. Primeiro eu vou calcular a área da base. Tá? A área da base, πr ao quadrado. Então eu tenho quem? π dividido por 60 de diâmetro. Então vai ser o raio, né? 60 dividido por 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 60 por 2, 30 ao quadrado, 900 centímetros quadrados. Se eu estivesse usando aqui 6, seria 3 vezes 2, 9π decímetros cúbicos. Tá ok? Se for a unidade medida, não pediu para o cálculo da área da base. Nem da área total, nem da área lateral. Então, quando não se fala nada e não tem alternativa, normalmente a gente dá a resposta pelo enunciado. As medidas foram dadas em centímetros. O que pediu em litro, entendeu? Foi o volume. Tá ok? Porque a quantidade de água nele contido, que é o 70%. Então podemos calcular esse volume agora, tá? Então tem aqui, ó, cálculo do volume total. Primeiro, área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? Eu vou usar o que? Em decímetro para dar resposta em decímetro cúbico. Então qual que vai ser a altura? 8 dividido por π. π cortar com π, sobra 72 decímetros cúbicos. Então, a quantidade de água que tem nesse tanque é 70% da capacidade total dele, né? Então, o volume que está lá é o volume total vezes 70%. Então, o volume total é 72 vezes 70 dividido por 100. Isso aqui vai ser igual a 50,4 decímetros cúbicos, que na realidade a quantidade de água que está ocupando o tanque, que é 70% da capacidade total, é 50,4 litros. Entendeu? Por isso que eu já transformei em decímetro aqui de uma vez. Eu já dou a resposta em decímetro. Tá? Bem, agora para me calcular a área lateral, o que é a área lateral? Entendeu? Vai ser a base vezes a altura do retângulo. A base, como engloba toda a circunferência, é 2πr. E a altura é a altura mesmo do cilindro. Então, vou calcular, por exemplo, igual eu falei, isso não foi falado em unidade de medida, então nós vamos de acordo com a medida que foi dada. Então, vou usar aqui, ó, 2π, o raio, é metade do diâmetro, então vai dar 30, e a altura, entendeu, vai ser 80 dividido por π. Fazendo essa continha aqui, eu tenho π cortar com π, eu vou ter 60 vezes 80, 4.800 centímetros quadrados, ok? E tenho agora como área total, tá? Que dá para calcular também, o quê? 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, quanto que é o raio? 30.
A área lateral já calculei, foi 4.800. Já vou usar aqui. Então, isso aqui vai dar quanto? 30 ao quadrado, 900, vezes 2.800 π, mais 4.800 centímetros quadrados. Tá? Essa vai ser a resposta. Tá ok? Bom, aumentando-se o raio de um cilindro e mantendo-se a sua altura, a área lateral do novo cilindro é igual à área total do cilindro original. Sabendo que a altura do cilindro original mede 1 centímetro, então seu raio mede em centímetros. Então a primeira coisa que falou foi o seguinte: aumentando-se o raio de um cilindro em 4 centímetros, então o raio do cilindro que foi criado é o raio do original mais 4. E a área lateral vai ser igual, por exemplo, sabendo que a altura do cilindro original mede 1 centímetros e que a altura se mantém. Então, a altura do cilindro original e o do transformado é o mesmo, que é igual a 1. E tem também que foi falado que a área lateral do novo, então vou chamar AL2, que é igual à área total do cilindro original. Pronto. Agora é só fazer continha. Então, tem que os dois são iguais que foram falados. Quem que é a área lateral do que foi criado? Eu vou chamar 2πRH. Só que o R é o que foi gerado e a altura desse novo cilindro. E a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Só que eu usei aqui o raio original. E a altura também é original. O que foi falado aqui? Que o R2 é R1 mais 4. Tá certo? A altura foi falado que foi 1. E aqui é tudo R1 e a altura também é 1. Por quê? Porque aqui eu acho o raio original. Pronto. Tinha que achar pelo menos um dos dois. Né? Então, fazendo conta aqui, eu tenho o quê? Eu posso cortar aqui, ó, 2π com 2π, tá? Multiplicando por 1, né? Beleza. Posso cortar aqui, ó, 2π com 2π, sobra R mais 4 igual a R ao quadrado mais R. R com R também eu posso cortar. Então, R ao quadrado é igual a 4, R é igual a 2 centímetros. Do raio do cilindro original, né? Bem, o raio do cilindro que foi gerado foi 6, não é isso aqui, ó? 2 mais 4. Então, a gente pode conferir. Então, a área lateral do volume que foi gerado, ó, do cilindro que foi gerado, foi o quê? R ao quadrado, no caso é 6, que é 2 mais 4 do R2. Ó, e a altura é 1. Deu 12 π centímetros quadrados. Tá? E a área total, entendeu? Eu posso calcular que é 2 vezes a área da base vezes mais a área lateral, é 2 vezes o R1, no caso aqui que é 2, e aqui também 2 e a altura 1. Fazendo essa conta, eu tenho 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 4, 12. Bateu, deu certo. Então, ó, são realmente iguais. Ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Tá? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.